Sejam bem-vindos ao podcast da Araxá Soluções. O sucesso de projetos de armazenamento em larga escala depende menos de componentes isolados e mais de como tecnologia, integração e operação funcionam como um sistema único. Este é mais um episódio do podcast da Araxá Soluções, gravado durante o workshop técnico sobre o LR-Cap de armazenamento, que reúne especialistas para discutir como o primeiro leilão de baterias do Brasil pode se transformar em projetos confiáveis e executáveis. Ao longo desta série, buscamos ir além do discurso tecnológico e entender o que realmente sustenta a competitividade ao longo de contratos de longo prazo. No episódio de hoje, vamos falar sobre como ecossistemas integrados, armazenamento, confiabilidade operacional e suporte técnico como diferencial. Para essa conversa, recebemos Mauro Fernando Basqueira Júnior, diretor técnico da Sungrow para a América Latina. Engenheiro de controle e automação com MBA executivo em negócios do setor elétrico pela FGV, Mauro atua diretamente em projetos de grande porte, conectando tecnologia global à realidade do sistema elétrico brasileiro. Mauro, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Valeu, obrigado, é um prazer estar aqui. Mauro, como é que você enxerga esse atual momento do mercado de armazenamento de energia no Brasil? Bom, a gente trabalha com armazenamento de energia há muito tempo já, a gente tem muita experiência nos mercados do Chile, principalmente aqui, e a gente vê esse momento como um momento que é de bastante expectativa, né? Tem muitas empresas que estão sofrendo com curtailment, existe uma demanda do próprio operador nacional do sistema em ter essas baterias para dar mais flexibilidade operacional. E a gente está à espera, né, que esse leilão realmente saia esse ano. A gente tem uma estrutura aqui totalmente já que está pensando esse leilão há muito tempo. Com a Araxá a gente se aproximou até já em 2024 para pensar esse leilão, quando esses assuntos começaram a sair na rede aí. Então, o momento agora é um momento de expectativa, tá? A gente vê e tem um pouco de problemas, porque o mercado de geração centralizada fotovoltaica, que a gente tem mais proximidade, ele realmente deu uma retraída. A gente tem poucos projetos a longo prazo a partir desse ano, então a gente direcionou todos os nossos esforços para armazenamento de energia. Hoje é o foco que a gente tem aqui no Brasil. Comentasse exatamente desse ponto do curtailment, né? Que no ano passado foi registrado 6,5 bilhões em prejuízos no ano. Então, qual que é essa perda, esse prejuízo do setor? Aumenta ainda mais a necessidade para esse leilão? Sim. O leilão está vindo para uma demanda de capacidade, mas eu acredito que ao mesmo tempo ele vai solucionar algumas questões do curtailment, né? Como ele vai ser um sistema operado pela ONS, o ONS vai conseguir utilizar essas baterias em momentos onde ele está com excesso de energia e produção para carregar essas baterias e despachar elas nos momentos de rampa, né? Principalmente ali no horário ponta. A gente tem um contato diário com os nossos clientes de geração centralizada fotovoltaica, a gente vê a dor desses clientes. Então, e também percebe que essas empresas estão buscando soluções como o armazenamento para tentar mitigar. O Brasil precisa ainda também, além do leilão, melhorar a estrutura de tarifação, onde a sinalização de preços realmente indique aquilo que está acontecendo naquele horário, naquele momento, em tal região. Então, a gente tem muitas conversas com clientes que pedem para a gente avaliar a bateria para solucionar só o curtailment, mas hoje, pelo sinal de preço, a gente não consegue fazer essa conta bater. Então, acho que, com certeza, aqui nessa sessão que vocês estão tendo com outros fabricantes, outros especialistas do mercado, eles já devem estar dizendo que vai ser um implemento de receitas, fazer um reconhecimento pela potência e pela flexibilidade que essas baterias dão, mas ao mesmo tempo essa possibilidade dela deslocar energia. Mas para deslocar energia tem que fazer sentido em relação a preço, né? Então tem que ter um sinal de preço que faça com que vale a pena eu instalar uma bateria para descarregar energia durante a noite, onde é o sistema mais precisa hoje em dia aqui no Brasil. E nessas conversas com os clientes, os fornecedores, como é que tu está vendo a maturidade do setor? Olha, eu acho que tem vários níveis de maturidade. Tem clientes que estão começando agora, tem clientes que já estão pensando nesse leilão e nesse tipo de aplicação há muito tempo. Agora as coisas começaram a apertar um pouco mais, a gente saiu a primeira portaria, então as próprias RFPs dos clientes, as requisições de proposta, elas vêm mais bem estruturadas, elas estão já em linha com aquilo que
foi pelo menos pensado inicialmente para o leilão, né, com um leilão com um tempo de projeto de 10 anos, uma round trip efficiency de 85%. Então a gente vê que já tem melhorado bastante. E óbvio, a gente está aqui também, está aqui para estar aprendendo junto com o mercado brasileiro, apesar de ter muita experiência fora. A gente está tentando entender onde que esses sistemas vão ser aplicados, tentando entender a parte de regulamentação e tentar adequar a nossa tecnologia e o nosso suporte para esses casos aqui no Brasil. Maravilha. E o que muda na prática com a realização do leilão de armazenamento, o primeiro leilão de armazenamento de baterias no Brasil? Olha, pra gente, como Sungrow, o que muda na prática no dia a dia é que a gente tem vivido isso semanalmente, então tem um grande índice de demanda por propostas técnicas, reuniões, apresentação do produto, clarificações, né? Então, a nossa rotina mudou por causa dessa expectativa do leilão e muito somado àquilo que eu estava comentando anteriormente pela essa queda do setor fotovoltaico. Então, a gente tem trabalhado, tem focado todos os nossos esforços para o leilão. A gente espera muito que ele aconteça porque ele pode mudar a realidade aí do país que está um pouco muitas empresas apreensivas, sem retorno, sem essa recompensação dessas perdas por curtailment. Então a gente espera que esse momento seja realmente de criar uma nova energia para o mercado, porque realmente é o que a gente precisa atualmente, sabe? Não somente na parte econômica, mas também na parte de desenvolvimento, de investimento no país, e a questão técnica eu acho que já está mais claro. Todos os boletins do ANS indicam a necessidade de baterias, todos os boletins da própria EPE indicam que baterias são uma opção até muitas vezes melhor que térmicas por essa flexibilidade e por entrarem muito mais rápido no sistema para apoiar ele. Então, assim, esse é um momento que eu vejo, um momento eu estava até conversando com o Marcos, é um momento de ansiedade, expectativa, otimismo. Então, está todo mundo pensando com fé que esse leilão aconteça para a gente trabalhar nisso e fazer com que esse primeiro leilão seja uma referência e depois a gente consegue deslanchar com mais baterias, como a gente vê em outros países. A gente vê exatamente a busca pelo conhecimento, pela integração justamente nesse evento, né? O workshop técnico está reunindo mais de 250 profissionais, especialistas na área, mais de 30 empresas. Então, esse evento está sendo muito relevante para fortalecimento de informações, de conteúdos que estão sendo ministrados nas palestras, ajudando muito a fortalecer o setor para que o próprio leilão seja um sucesso. Claro. E a gente vê, é um evento que foi organizado, eu conversei com o Marcos, eu vim para cá visitar Araxá em dezembro do ano passado. Ele estava com essa ideia já na cabeça, a gente conversou e foi um evento, conversando com o Rodolfo, com ele, foi um evento organizado em um mês. E tu vê, um evento organizado em um mês com 250 pessoas, isso demonstra muita coisa, né? Demonstra um interesse, uma necessidade. Então, eu realmente acredito que isso tudo que a gente está vendo aqui hoje, de ter tantos fabricantes, a gente é uma das opções para o mercado, a gente sabe que tem outras boas opções também, a gente está tentando provar um pouco do nosso valor aqui, mas acho que esse evento realmente indica, pode ser um evento feito em janeiro, e tem 250 pessoas aqui que vieram de várias partes, a gente veio de São Paulo, tenho certeza que vieram empresas de mais longe ainda. Então, acho que é isso. Acho que é um bom indicativo para esse ano. Bom, e pela experiência da Sungrow, que já trabalhou em outros locais, né? Quais são as principais dificuldades, as principais dores para esse complexo de armazenamento na hora de oferecer o produto, o serviço a ser desenvolvido? Quais são as principais dores do cliente da Sungrow hoje? A gente tem atendido vários mercados, né? Então a gente atende o mercado da América Latina, então a gente vê várias realidades em diversas etapas dessa implementação. Então a gente tem hoje o mercado chileno, que a gente começou a plantar a sementinha, como a gente está plantando aqui desde 2023, 2024, onde a gente plantou sementinhas, fez 15, 20 ofertas para o mesmo projeto até encontrar a melhor configuração para instalar isso. Então a gente viu que a dificuldade dos clientes hoje em dia é ter uma claridade para fazer o investimento. Então, o que está faltando aqui ainda é decidir. Vão ser 10 anos, vão ser 15 anos. A gente tem uma expectativa dessa sinalização de preço horário melhorar ou não? E aí, como eu estava dizendo, a gente trabalha no Chile,
que é um mercado totalmente já estabelecido, mas que continua em avanço. Então, hoje lá são 3 formas de ingresso, basicamente, esses projetos. É um PPA, que a própria planta assina, né, com algum grande cliente, como acontece aqui no Brasil, só que eles estão colocando baterias lá para proteger também esse PPA. Ou seja, se eles não conseguirem injetar essa energia na rede devido a restrições de transmissão, que é o que acontece, e lá não deixou de acontecer porque estão colocando baterias, ainda acontece, só que eles estão direcionando essa energia para a bateria. Bom, por que isso também dá para fazer aqui no Brasil, mas por que não funciona no Brasil? Porque, como eu disse, a gente não tem um spread de preço onde essa energia que ele geraria durante o dia, ela vale a mais durante a noite a ponto dele fazer um investimento. Então esse é o primeiro pilar que a gente vê da dificuldade, ou pelo menos da oportunidade, né, também. O segundo ponto é que eles são reconhecidos por uma potência firme. Se eu tenho uma bateria instalada junto na minha planta fotovoltaica, eu recebo por aquela por aquela potência. Então, eu faço um teste, todos os comissionamentos com os nossos clientes lá, a gente faz um teste de potência máxima, onde essa potência é reconhecida e ele recebe um pagamento mensal por 100 megawatts, que duraram 4 horas, ele recebe por ele ter esse serviço, essa potência firme para o sistema. E, além disso, também os serviços, eles chamam de serviços complementares, que seria uma correlação aqui com os nossos serviços ancilares, com o submódulo 2.10, eles também recebem por prover esse serviço para a rede. Então, essa seria uma realidade que a gente vê de um mercado já bem estabelecido, mas a gente também vê outros mercados. Honduras, hoje a gente tem projetos que estão surgindo lá. República Dominicana é um país pequena, uma ilha, né? Mas também tem a mesma cara. O problema é curtailment, o problema é estabilidade de rede. Então também está avançando com baterias. E agora o mercado mexicano também, que há muito tempo estava dormindo, ele abriu para o mercado privado. A gente vê um pipeline gigante lá. E um ponto interessante é que lá, essas plantas renováveis que eles vão contratar, as novas plantas renováveis têm que ter armazenamento. Obrigatoriamente tem que ter 3 horas de armazenamento junto com essas plantas fotovoltaicas para resolver. Porque eles já veem que esse problema vai surgir, eles já estão exigindo isso desde o princípio, e aí o próprio investidor, o próprio agente, ele já entende que o custo da inversão é maior, mas ele está, de certa forma, protegido para fazer esse investimento. Bom, e nos contratos de longo prazo, como vão ser os do leilão de armazenamento, há diversos fatores técnicos, né? Então, a confiabilidade, a disponibilidade, a eficiência, o suporte local, todos esses valores agregados realmente fazem a diferença. Mas o que a gente pode dizer que determina a competitividade de um projeto de armazenamento de longo prazo? Um deles ou eles todos englobados? Pois é, por se tratar de um leilão, a gente, pelo menos como Sangrão, está um pouco preocupado por esse fator. É um bid, é um preço, e esses problemas eles vão acontecer, mas quem ganhou o bid já vai ter levado. Então, vai doer no bolso de quem ganhou, mas a nossa maior preocupação, pelo menos, é que quem leve não acabe, assim, prejudicando a imagem do setor. Então, por isso que a gente aposta numa proposta de valor, no sentido onde eu tenho um bom hardware, eu tenho uma boa equipe de engenharia local, onde tu não vai precisar mandar um e-mail em inglês, esperar 2 dias para alguém te responder. A gente já tem 15 GB aqui no Brasil instalado em fotovoltaico, então a gente já sabe como o Brasil funciona. Além do suporte técnico, tem que ter uma equipe local de gerenciamento de projeto que faça todo o cuidado da logística. Esses containers vão vir da China, esses containers são cargas perigosas, tem que conhecer o Brasil. Esses containers não são leves, tem que fazer estudo de transporte, esse estudo das rodovias até o projeto. Tem que ter uma equipe de serviço que que é da própria empresa. Então, a gente ouve muito no mercado, não, quando for a hora eu vou contratar gente em campo, eles vão lá instalar. Não é assim. Isso foi uma das coisas que a gente viu no nosso primeiro projeto no Chile. A nossa equipe teve cursos internos, mas onde que a gente aprendeu mesmo a instalar o produto foi em campo. Então, não é simplesmente dizer que vai ter um service partner que vai lá. Obviamente, isso pode ajudar em etapas posteriores, mas é importante que a engenharia local e o service seja local, que tenham pessoas que vão para campo que entendam daquele produto. Não estão vendo pela primeira vez, estão lendo o manual junto com o cliente. E além disso, de conseguir botar esse sistema para rodar, botar esse sistema para rodar e que ele performe da maneira que foi projetado. Então hoje a gente traz um diferencial que é um centro de monitoramento 24/7.
Então a gente já implementa isso no Chile. A questão de trazer isso para o Brasil é o mercado. A gente já tem toda a plataforma pronta, já tem todo o hardware pronto. Já implementa isso, já está implementado isso. A gente já monitora 4 projetos em tempo real no Chile. Esses projetos são monitorados em questão de alarme, de performance, em qualquer coisa que saia um pouco do normal. Essa equipe que está em Santiago já liga para as equipes que estão em campo. Então é por isso que a gente consegue fornecer garantias de uptime, né, de disponibilidade, garantia de capacidade de entrega no ponto de conexão, garantia de eficiência e a garantia do produto em si. Tá? A gente também faz a manutenção preventiva. E claro, eu estou dizendo aqui que essa é como até disseram aqui nos painéis, né? O mercado eólico, principalmente, ele cresceu com os fabricantes atuando muito nos primeiros anos e depois essas equipes locais foram absorvendo. A gente é muito aberto para trabalhar e definir um modelo que funcione para o cliente. Mas é isso, sabe? Realmente não é balela, não é clichê. Um projeto de armazenamento é um investimento muito alto. A gente está falando aqui de centenas de milhões de dólares. Ele tem que entregar um serviço que vai ser operado pelo operador nacional do sistema. Não é um impacto só para a empresa, é um impacto sistêmico que ele vai causar se ele não funcionar. Então, o nível de seriedade tem que ser em todas as linhas do projeto, desde o hardware até quem tu vai chamar na hora que der algum problema. Mauro, muito obrigado pela tua participação, por compartilhar a tua visão e a tua experiência, tanto aqui na palestra do evento, como aqui no nosso podcast da Araxá Soluções. Valeu, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento aí. A gente tem uma parceria muito forte com a Araxá, vocês são uma das empresas muito sérias aqui no Brasil, então fico feliz de poder compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido. Bom, fica evidente que para o LRCAP não basta entregar potência, é também preciso garantir desempenho consistente, suporte técnico e previsibilidade operacional ao longo de todo o contrato. Esse episódio faz parte da série especial da Araxá Soluções, produzida durante o workshop. Esse episódio faz parte da série especial da Araxá Soluções, produzida durante o workshop técnico sobre o primeiro leilão de baterias do... Esse episódio faz parte da série especial da Araxá Soluções, produzida durante o workshop técnico sobre o primeiro leilão de baterias do Brasil, reunindo quem está na linha de frente da engenharia, da tecnologia e da execução. Para acompanhar os próximos episódios e outros conteúdos técnicos sobre armazenamento de energia e o LRCAP, siga a Araxá Soluções nas redes sociais. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Fechou.